Graça e paz a todos, que Deus abençoe a sua vida, você que se ajunta a nós, para mais uma vez nós falarmos com o Senhor, nós trazermos aqui nossos pedidos de oração e meditarmos na verdade, no conhecimento de Deus, que sempre engrandece esse Deus nos nossos corações, sempre nos humilha e sempre nos faz perceber o quão carentes e necessitados nós somos do Senhor. Fechamos nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, porque todas as vezes que nos encontramos na tua presença, Senhor, há um encontro maravilhoso do nosso coração, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque tu nos sustenta sobre todas as coisas, ó Deus. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom para conosco. Nada nos falta, Senhor, porque tu estás sempre, ó Deus, nos dando aquilo que nós precisamos. Nem sempre, ó Deus, aquilo que pedimos, mas sempre aquilo, ó Deus, que nós precisamos para crescer, para sermos edificados, Senhor. Isto, ó Deus, ocorre no pão de cada dia, isso ocorre nas nossas questões emocionais, espirituais, ó Deus. Nada nunca nos falta, Senhor. E é por isso que nós queremos te louvar nessa noite, te agradecer por todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem dado, tem feito na nossa vida, Senhor, todos os livramentos, Senhor, todas as bênçãos, Senhor, porque sabemos que as tuas bênçãos nunca nos faltam, Senhor, e a tua presença maravilhosa é a maior bênção que nós podemos ter nesta vida, Senhor, porque na eternidade, ó Deus, o Senhor Jesus já garantiu a nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, a nessa noite, mais uma vez, olharmos para a tua palavra, Senhor, a considerarmos, a entendermos, Senhor, e a aplicarmos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos voltar, queridos, para a palavra do Senhor nesta noite, continuando a nossa série de devocionais que fala da vida que agrada a Deus e, portanto, nós abrimos a Bíblia em vários textos das Escrituras que nos apontam a vida que vale a pena ser vivida. E nós precisamos entender aquilo que está ao nosso redor e aquilo que também está no nosso coração, para que sejamos a cada dia mais abundantes, mais vivos e mais ativos diante do Evangelho que nos alcançou, respondendo a Deus e reagindo da forma digna de ser agradada que o nosso Deus merece. Nesta noite eu quero ler com você o texto que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 a 5. Eu creio seja um texto conhecido de muitos irmãos, mas quero lê-lo e entendê-lo dentro desta linha, dessa perspectiva, desses objetivos e aplicações que nós estamos construindo nessa série de devocionais. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Eu quero nessa noite considerar com todos vocês o tema que nos diz sobre a civilização do ego. O ser humano, ele é governado na sua disposição, na sua mentalidade natural, pelos seus próprios interesses. É isso que o apóstolo Paulo nos mostra nesta porção lida da Bíblia e também nas suas cartas, o que
ecoa em outros textos das Escrituras Sagradas. Nós sabemos que viver para Deus é resumido basicamente em um conceito de vida que é voltado sempre para o amor. E, portanto, os mandamentos do nosso Deus são claros e simples quando eles determinam o nosso jeito certo de se viver neste mundo. E os mandamentos de Deus se resumem em dois, como nós sabemos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que assim praticando, nós estamos praticando tudo aquilo que a palavra do nosso Deus ensinou, desde a lei de Moisés, passando pelos profetas, e todas as Escrituras nos ensinam, toda a Bíblia nos ensina essa verdade, que a vida daquele que crê no Senhor é pautada no amor a Deus e pautada no amor ao próximo. No entanto, como nós já vimos, a queda do homem nos afetou de tal forma e o pecado tornou-se o prazer natural do homem. O ser humano, por natureza, não tem prazer em conhecer a Deus, não tem satisfação na lei, nos mandamentos do Senhor, mas no seu coração corrupto, o ser humano se tornou alguém governado pelos seus próprios prazeres, pela vida pecaminosa, pela vida que é dominada pelo egoísmo do seu próprio coração. E, portanto, queridos, a verdade é que Deus se tornou periférico, não é? Nós passamos neste mundo a amar as coisas e a usar as pessoas. É por isso que você vê frequentemente pessoas tendo dor de cabeça, preocupadas por causa de dinheiro, por causa da marca do celular que elas não têm. E você vê casamentos dissolvidos pelas razões mais banais que existem. Isso é fruto do pecado que assedia o nosso coração e é fruto dessa natureza carnal, pecaminosa, vendida à escravidão do pecado, que é a vida daqueles que não são redimidos por Cristo e não são governados pelo Espírito Santo de Deus. A civilização humana, portanto, ela é pautada no ego, na vontade das pessoas viverem para si mesmas, nos sonhos de cada um que se tornam os seus próprios baluartes, seus ídolos. O ego é, portanto, o rei da civilização. O homem pecador e egoísta é justamente o causador de tempos difíceis. E é o que Paulo nos mostra nesse primeiro versículo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e, portanto, quem crê em Jesus não pode ter uma visão romantizada da realidade. Não pode achar que as coisas vão ficar cada vez melhores porque a tecnologia avança, porque depois dessa pandemia nós vamos ter aprendido muitas coisas e vamos saber amar mais as pessoas. Não, não. A palavra do Senhor nos garante que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E isso se dá porque o coração humano, por natureza, é rebelde, é egoísta, é cheio de si e, por natureza, o ser humano, e falo de mim, falo de você, nós não nos inclinamos naturalmente para agradar ao Senhor. Até para agradar a Deus, nós precisamos de Deus. Até para fazer as coisas para Deus, até para adorar a Deus, louvar a Deus, falar com Deus em oração, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas vejam nesse texto, o ego humano, o egoísmo, a vida que gira em torno de si, produz no coração humano 4 realidades, 4 consequências pelo menos, que faz com que o ser humano se afunde mais no pecado.
O ego produz, primeiramente, autossuficiência. Não é? Diz Paulo aqui que os seres humanos serão jactanciosos, arrogantes, não é isso? A palavra jactancioso no idioma grego traz a ideia de uma pessoa que é charlatão ambulante, que engana tudo e a todos, pessoas que têm assim o seu ego insuflado, ou seja, gente que se acha, gente que acha que é bom em tudo, gente que se acha melhor que os outros, gente que se acha também muito espiritual, que tem uma bondade, que tem uma honestidade irrepreensível, gente que se acha superior aos outros e despreza aos outros. Essa é a civilização do ego. É feita de pessoas que são donas do seu próprio nariz, que se empina sobre tudo e sobre todos. Eu e você conhecemos pessoas que são assim, não é isso? Mas o ego produz autojustificação. Gente que se acha tão justa, veja, tão cheios dessa autossuficiência, que elas desprezam as outras pessoas. Ninguém é tão bom quanto eu. Ninguém faz as coisas tão perfeitas como eu faço. Pessoas que não aceitam nem mesmo críticas, que ficam extremamente abaladas quando ouvem alguma coisa que às vezes é construtivo, que é para o bem delas. Pessoas que não aceitam, pessoas que têm suas verdades, que não querem que o seu pensamento seja mudado. Pessoas que se recusam a mudar, a serem transformadas, que não se humilham. A civilização do ego é assim. A civilização do ego produz também autossatisfação. Veja, autossatisfação consistindo no desejo de agradar as suas próprias cobiças. Na cultura da autossatisfação, o ser humano, ele entende que agradar a Deus é algo secundário na sua vida, sendo que o prazer é o sentido da vida. O prazer vem sempre antes de Deus e antes das coisas do Senhor, dos mandamentos do Senhor, da verdade revelada na palavra do nosso Deus. Nossa cultura é assim, né, por natureza. E gera também autoglorificação. Ou seja, o desejo de nós sermos louvados, glorificados, percebidos, notados, elogiados, reconhecidos pelas pessoas, é fruto, meus queridos, de egos que estão inflados. Pessoas que são cheias de si, e é terrível a gente perceber que a leitura que o apóstolo Paulo diz aqui, trazendo tantas características, é o fato e a verdade que nós vemos hoje. Vemos muita autossuficiência, vemos muita autojustificação, autossatisfação e autoglorificação. O ser humano, via de regra, não está buscando o seu prazer em Deus. Não está buscando gloriar-se no Senhor, entregando a Ele toda a honra e toda a glória. Não está buscando se apropriar espiritualmente da justificação que vem de Cristo, de entender isso e trazer isso como uma certeza real para a vida. E não está buscando depender de Deus, mas sim dos seus métodos. Você sabe por que muitas pessoas hoje tiram as suas vidas? Muitas pessoas, não todas. Você sabe por que muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas estão caindo nos mais profundos poços terríveis, das mais terríveis depressões? Sabe por que muitas pessoas hoje estão perdidas, com o coração duro? É porque elas vivem nessa cultura do alto. Justificar-se, glorificar-se, responder a tudo e a todos. E falta humildade nos nossos dias, queridos irmãos.
Paulo nos mostra que a vida que agrada ao Senhor é uma vida que reconhece que o mundo é assim, mas que reconhece também que todo esse sistema, que todo esse ideário, que todos esses valores errados podem muito facilmente e muito sorrateiramente seduzir o coração de muitos e muitos crentes. E é por isso que Paulo vai dizer claramente para Timóteo: fuja disso, Timóteo. Fuja de pessoas que são assim. Não se contamine com pessoas que são assim. Viva perto de pessoas assim tão somente para alcançá-las para o Senhor Jesus Cristo. Porque somente o Evangelho, a boa nova de salvação, que também traz para nós a responsabilidade de nos voltarmos para Jesus, é que conserta todo esse negócio no nosso coração. É a cruz de Cristo, queridos, que derruba todo o ego que nos assedia, que toda essa cultura não nos penetre, não nos invada, mas é a cruz de Cristo que humilha o pecador e que nos mostra o caminho melhor e certo a seguir, que é o caminho da dependência do Senhor, da humildade diante de Deus, de nós vivermos para a glória do Senhor, para agradarmos a esse Deus. E, portanto, queridos, a civilização do ego, por mais que ela nos rodeie, ela não nos conquista em nome de Jesus. Porque quando a cruz de Cristo se levanta nos nossos corações, todo o nosso ego cai por terra e nós apenas reconhecemos que toda honra, que toda glória, que todo louvor é do Senhor Jesus. Que todas as coisas, que tudo converge na pessoa de Cristo, para a glória de Deus. E que, sendo assim nas nossas vidas, tudo que nós temos e que as pessoas consideram como luxo, nós consideramos como perda, não é isso? Nós já perdemos para Cristo, em nome dessa sublimidade do conhecimento do nosso Deus na face do Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo habita nos nossos corações, queridos, todo o nosso ego cai, nós dizemos isso. Nessa noite, o que é que precisa transparecer para nós? Será que existem egos no nosso coração? Será que existe um domínio dentro de nós tão forte, mas tão forte, que a gente se recusa a abrir mão, dizendo: eu não sou assim, eu não concordo, eu não vejo assim? Será que as nossas opiniões sobre nós mesmos são opiniões tão boas, mas tão boas, mas tão boas, que nós nos consideramos tão moralmente perfeitos, tão justos nas nossas obras? A palavra do nosso Deus nos ensina que o Senhor, Ele está perto daqueles que o buscam, que o adoram, com um coração humilde, em espírito e em verdade. Daqueles que buscam ao Senhor com aquela sensação de tamanha dependência de Deus que isso constrange o coração e faz perceber que diante do nosso Deus nós não somos realmente nada. E, portanto, queridos, precisamos nessa noite identificar tudo isso. Se queremos de fato viver para agradar ao Senhor, entendendo o valor da nossa vida, nós precisamos desafiar a nós mesmos e perceber que há muito pecado ainda a ser lavado do nosso coração, mas também entender que quando nós buscamos ao Senhor Jesus Cristo, toda a civilização do ego não tem vez nas nossas vidas. Pense nessas coisas, queridos, e que a gente seja, para a glória de Deus, não pessoas da civilização do ego,
mas pessoas do reino da humildade que pertence ao Senhor Jesus Cristo, que é Rei e Senhor sobre a nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, ó Jesus Cristo, nosso Senhor, ó Espírito Santo que habita nos nossos corações, nessa noite, Senhor, nós queremos Te louvar mais uma vez pela Tua palavra aqui ministrada, Senhor, e Te pedir, ó Deus, que se ainda há resquícios de ego, Senhor, de pecado, de suficiências, de autonomia, Senhor, da gente achar que podemos vencer na vida apenas pela nossa própria força e inteligência, Deus. Se ainda, Deus, qualquer pensamento que nos faz, assim, Senhor, entendermos que somos tão bons no que fazemos, que somos mais nós, quando nós dizemos eu sou mais eu, ó Deus, que tudo isso, Senhor, caia por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, tira do nosso coração, Senhor, esse desejo de ter um autogoverno, Senhor, para que apenas a Tua mão, o Teu reino, o Teu poder, seja aquilo que nos domina, Senhor, para que a gente tome decisões, Senhor, segundo a Tua vontade, para que a gente profira palavras doces, Senhor, para que a Tua humildade, Senhor, tão belamente exemplificada em Jesus, Senhor, seja aquilo que nós mais queremos ser, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Seja, Senhor, com todos os pedidos de oração aqui feitos, ó Deus, responda, Deus. Não que nós merecemos, Senhor, mas sim porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, Deus, sempre nos alcança. É esta a nossa oração, Senhor, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, Deus abençoe sua vida, Deus te conceda uma semana abençoada para a glória de Deus. Fique na paz, que Deus te abençoe.